muito bem-vindos. Tem início agora mais um programa Filtração, uma iniciativa da Abrafiltros e também das revistas Meio Filtrante, Revista TAI. Toda semana, toda terça e toda quinta, às 15 horas, temos recebido um convidado, um especialista, para abordar diversos temas. Então, a gente espera que você participe, esteja sempre conosco. Eu já coloquei aqui no nosso chat o e-mail eventos@abrafiltros.org.br. Então, se você quiser receber os nossos convites ou também sugerir novos temas, envie um e-mail para o eventos@abrafiltros.org.br e a gente vai ou te colocar no nosso mailing ou analisar a sua sugestão. Se você não conseguir assistir esse programa até o final, quiser compartilhar esse conteúdo, você pode acessar o canal da TV Filtros, canal das revistas Meio Filtrante, Revista TAI, que o conteúdo estará daqui a alguns dias na íntegra à disposição para que você faça ou uma nova visualização ou faça esse compartilhamento. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. A gente espera a sua presença por lá também. Lembrá-los da nossa programação da próxima semana, dias 9 e 11 de junho. Temos mais 2 temas. No dia 9 falaremos sobre política e justiça da Constituição Federal de 88 aos dias atuais, com o Procurador de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, Dr. Mauri Ricciotti. No dia 11, na quinta-feira que vem, falaremos sobre home office, negócios e saúde, trazendo aí especialistas que farão um debate, uma reflexão bem interessante sobre o tema. Façam suas perguntas, como vai funcionar aqui o nosso programa de hoje. Façam suas perguntas ao longo da apresentação pelo chat e, ao final, a professora vai dar um espacinho para que você também faça a sua pergunta por áudio, por vídeo. A gente escolheu justamente essa plataforma para que isso aconteça. Bom, falando do nosso tema de hoje, um olhar para o meio ambiente pós-pandemia. E nós temos a honra de receber, seria presencialmente, no dia 25 de junho, mas por conta de tudo isso, tivemos que alterar, e a professora foi super receptiva. Professora doutora Marta Toqueto, ela que é graduada em Química Industrial, tem doutorado em Engenharia, é professora universitária pela Universidade Federal de Santa Maria. Tem experiência em disciplinas de graduação Química e Ambiental e Gerenciamento de Resíduos, Toxicologia e Segurança de Laboratório, Higiene e Segurança Industrial, Educação e Meio Ambiente. Tem experiência em disciplinas de pós-graduação e orientação na Universidade Federal de Goiás e Universidade Franciscana. Ex-coordenadora das comissões de Planejamento Ambiental e da Coleta Seletiva Solidária da Universidade Federal de Santa Maria. Responsável pela implantação da Coleta Seletiva Solidária na Universidade também. Coordenadora do projeto Relona. Membro da diretoria da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, Seção Rio Grande do Sul, a ABS Rio Grande do Sul. Articulista no Jornal Diário de Santa Maria, versão impressa, e ganhadora do prêmio Pioneiras da Ecologia 2017, categoria profissional. Professora, seja muito bem-vinda. Uma honra, um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada. Obrigada por essa oportunidade. Na verdade, é um desafio, né? A gente está debutando nessas plataformas para poder não perder essas oportunidades de interagir, de troca de conhecimentos. Então, agradecer essa oportunidade, né? Vocês, a Abrafiltro, ter viabilizado esse encontro, que acredito que começou em Porto Alegre, num evento que a gente estava participando, e alinhavamos para nos encontrar num evento em São Paulo. E por conta de todo esse cenário que hoje a gente está vivenciando, isso não foi possível, mas é possível de outra forma. Então, agradeço já antecipadamente
o convite, a presença de todos, a presença dos que atenderam o nosso convite. Eu vejo por alguns nomes ex-alunos meus, pessoas conhecidas, amigos. Então, estamos assim fazendo um grande evento, assim, pelo menos sul-sudeste, com certeza, né? Sim, sim. Então, agradecer a presença já de todos e espero que a gente possa traçar uma discussão interessante sobre esse momento, que além do momento em si, ele nos desafiar, né? Nós temos o momento posterior, que ele é bastante incerto, né? Até numa questão temporal, e como isso será, né? Como nós devemos nos comportar, tanto enquanto cidadãos dentro de uma sociedade, de uma comunidade, na visão das empresas, né? E até individualmente nas nossas escolhas, porque tudo isso tem uma interação. Então, a ideia do tema que nós conversamos para conversar hoje tem esse objetivo. E sem contar que amanhã é o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Então, na verdade, um tema que ele tenha uma amplitude e que ele realmente promova e provoque uma reflexão sobre esses aspectos tão importantes da questão ambiental, da questão social, da questão econômica, que a gente não tem como separar. Então, muito obrigada pela presença de todos e pela oportunidade. A gente que agradece, e a gente não ia desistir da senhora por conta da pandemia. A gente não teria presencialmente, mas quando a gente juntou o Dia Mundial do Meio Ambiente, a gente não pensou em outro nome senão trazer a sua Eu achei palestra. maravilhoso. Me senti E, assim muito lisonjeada. e não tinha outro nome melhor para debater esse tema tão importante, né? Obrigada. Que a gente trouxe, e tenho certeza que a senhora é a pessoa certa. Que Fique à bom. vontade. Acho que a Vamos senhora tem começar, então. uma apresentação para Uma compartilhar, né? apresentação, isso, para nos guiar nessa conversa, né? Bom, Prontinho, tudo então, certo. como já foi dito, né, o nosso tema desse programa de hoje, ele é um olhar para o meio ambiente pós-pandemia. Só um pouquinho que eu gostaria de iniciar essa nossa fala com um resgate da parte de uma entrevista que foi concedida ao jornal Folha de Minas pelo Ailton Krenak, que escreveu o livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, e é um indígena da população Krenak, e ele fala sobre essa situação, né, da pandemia e do mundo pandêmico que nós estamos vivenciando. Então, eu vou fazer essa leitura, vocês têm a tela aí. Se durante um tempo éramos nós, os povos indígenas, que estávamos ameaçados de ruptura ou da extensão dos sentidos das nossas vidas, hoje estamos todos diante da iminência de a Terra não suportar a nossa demanda. Tomara que depois de tudo isso não voltemos à chamada normalidade, pois se voltarmos é porque não valeu a pena a morte de milhares de pessoas no mundo inteiro. Aí sim teremos provado de que a humanidade é uma mentira. Continuando nessa entrevista, o Krenak, ele coloca que a Terra, esse momento
que nós estamos isolados, que nós estamos em distanciamento social, é, na verdade, uma fala da Terra para com a humanidade. Então, ela está conversando conosco, dizendo que nós precisamos deste momento de silêncio, nós precisamos deste recolhimento. E essa ideia do recolhimento, essa ideia do silêncio, é num sentido reflexivo, né? É num sentido de que tantas intervenções o homem fez e está fazendo diariamente sobre o meio ambiente, que a Terra chegou a um determinado momento que ela resolveu mandar o seu recado para que nós possamos, dentro desse nosso recolhimento, dentro desse nosso silêncio, refletir. Então, a ideia de nós iniciarmos a nossa fala é dentro desse contexto, de um contexto de um mundo, de um planeta que precisou se colocar distanciado, né? Está provado que toda essa questão do vírus, do novo vírus, tem a ver com toda essa degradação e com essa intervenção que o homem faz sobre o planeta. Então, é um reflexo, então é uma forma de nós, dentro desse momento de recolhimento, aproveitarmos esse tempo para fazer também essa reflexão sobre esse recado que a Terra, né, como um ser da natureza, como um ser vivo, né, está nos levando à reflexão e a esse pensar. Ainda dentro dessa entrevista, e eu gosto muito do posicionamento do Ailton Krenak, porque os povos indígenas, eles têm essa aproximação tão íntima com a natureza. E ele coloca numa definição muito, muito bonita de que tudo é natureza. O cosmos é natureza. Na verdade, nós fazemos parte de um grande sistema, né? O planeta é um sistema vivo, um organismo vivo, onde todos esses seres, todos esses elementos, eles estão conectados, eles estão integrados entre si. Então, quando a gente fala que somos, a espécie humana, ela é responsável por causar toda essa degradação, todo esse impacto, com reflexos, inclusive desastrosos, como é esse que a gente está vivendo na pandemia, que é um reflexo assustador, sobre o qual nós não temos ainda nenhuma defesa explícita para isso, é porque justamente eu acredito que nós, enquanto espécie humana, e muitas vezes ignoramos esta nossa relação íntima e importante com todo esse planeta, achando que somos a espécie mais inteligente, ou a espécie que tem a sua maior complexidade biológica, e por conta disso tem uma supremacia, se sobrepõe sobre as demais. Então, na verdade, eu acho que essa visão é justamente a visão que tem nos levado a essa situação que nós estamos encarando dentro desse momento que eu chamei do mundo pandêmico. Situando nesse contexto de que a Terra, o planeta, é um organismo vivo e nós fazemos parte deste sistema,
como todos os outros seres do planeta, é importante que a gente também coloque, então, que todos os impactos que eles são causados, eles têm impactos globais. Eles têm uma dimensão global. Eles vão, logicamente, que ter um impacto mais profundo, mais intenso na proximidade da origem desse impacto, mas esse impacto ele acaba como se a gente tivesse uma onda de ressonância, ele vai influenciando e levando esse impacto para o planeta como um todo. Então, acho que isso é muito importante, a gente ter a dimensão de que todas as nossas ações, por menores que elas possam ser, elas vão impactar de alguma forma esse sistema, este planeta como um todo. Irá causar algum impacto global. Eu sempre costumo exemplificar, muitas vezes nas cidades, principalmente as prefeituras se deparam com situações bastante comuns, que é o descarte de lixo clandestino, né? Então, as pessoas pegam o resíduo, botam às vezes no seu carro e vão lá em outro local da cidade e largam aquele resíduo e voltam para suas casas, como se houvesse uma grande barreira ou uma barreira de que aquela ação, né, ela não vai ter uma reação mais dia menos dia sobre esse sistema todo que é o planeta que nós vivemos. Então, isso é uma coisa muito importante para a gente avaliar, inclusive, a nossa responsabilidade individual com esse sistema, né, com a integralidade desse sistema e com o planeta. Então, partindo do pressuposto que todos os impactos eles terão reflexos globais, a Terra, apesar de alguns quererem dizer que ela é plana, ela não é plana, ela é redonda, a plana não existe fora, né? Não tem como a gente chegar na beira da Terra e jogar para fora aquilo que não nos desagrada ou que a gente quer se ver livre, né? Então, não existe fora, vai ficar aqui dentro mesmo. Então, isso vem ao encontro do que eu afirmei anteriormente, que os impactos eles são globais, né? Eles vão nos atingir de alguma maneira, nós seremos impactados pelas ações que nós vamos fazer. E isso quer dizer que é este planeta que é a nossa casa, né? É este planeta que a gente tem que cuidar. Não existe plano B, apesar de vocês terem presenciado que tivemos inaugurado uma nova fase das viagens espaciais, né? Onde se inaugurou uma possibilidade de civis, de pessoas fazerem turismo pelo espaço, né? E quem sabe, inclusive, nessa matéria que eu coloquei aqui no nosso slide, coloca que esse programa, né, ele foi fundado no sentido de ajudar a humanidade a se mudar da Terra. Então, dentro dessa ideia de que quando a gente não está bem aqui, a gente pega a trouxa e a gente se muda para outro lugar. Só que assim, a gente também tem que entender que isso não vai ser tão simples e não vai ser tão imediato. Então, na verdade, mesmo que essa possibilidade num futuro possa acontecer, muito provavelmente não será para as gerações próximas. Para mim é muito menos, né? Mas para os mais jovens também acredito que não seja. Então, na verdade, nós temos que cuidar mesmo desse planeta, da Terra, que é também a nossa casa. Assim como nós cuidamos da nossa casa, arrumamos, enfeitamos, queremos ter ela o mais agradável e o mais aconchegante possível, a gente tem que ampliar essa nossa dimensão,
né? Essa dimensão, ela requer que a gente se comporte enquanto cidadãos. E quando a gente se comporta dentro de uma visão de cidadania, a gente passa a refletir sobre a nossa responsabilidade individual sobre esse coletivo. Então, a ter este senso coletivo desenvolvido. Este slide que eu apresento aí para vocês, ele faz uma ironia, né? Sobre, e eu acho que ele representa muito bem o comportamento social. Quando a gente pergunta para as pessoas sobre a importância do meio ambiente, todas as pessoas são unânimes em dizer que meio ambiente é importante. Só que na hora que as pessoas têm que mudar o seu modo de vida, se desacomodar daquela forma como elas fazem as coisas cotidianamente, vocês veem que a fila, ela não tem ninguém no guichê, né? Então, é exatamente isso. Então, a teoria, ela é muito importante. Ela realmente ela reflete um desejo, ela reflete a importância. Só que não basta isso. É preciso que essa importância ela se configure em ação, né? E o que eu atribuo, por que eu acho que nas questões ambientais a gente não tem esse mesmo propósito, ele se configurando em ação. E eu falo isso desde situações bastante simples. Eu tive a oportunidade de trabalhar na coleta seletiva da Universidade Federal de Santa Maria, no processo de implantação da coleta, e me frustrava muito ver muitas vezes jovens que eu achava assim que já nasceram com a questão ambiental muito próximas de si, do seu dia a dia, se negarem a fazer uma separação de resíduo, achar que isso é uma tarefa muito difícil, achar que essa tarefa é responsabilidade do setor de limpeza, né? E não uma responsabilidade individual. Eu lembro que uma vez eu fui conversar com uma pessoa e sobre a coleta, que naquele local não estava sendo feita com a eficiência necessária, e a pessoa me disse assim, não, mas aqui nós separamos há muito tempo. Aí eu olhei ao redor assim e vi um coletor só de resíduo. Eu digo, mas aonde que vocês separam se tu tem só um coletor, só uma lixeira? Não, a pessoa que limpa, depois ela separa. Gente, isso não existe, né? Ou tu separa, ou tu não separa, né? Ninguém vai meter a mão ali, né, para fazer uma separação depois daquilo tudo tá misturado. Imagina se tiver comida ou alguma outra coisa ali dentro. Então, na verdade, a minha impressão de que por que isso não acontece? Por que as pessoas não se apropriam disso com a devida importância que essa situação mais simples ela exemplifica? Porque eu acho que um dos pontos que falta é a empatia, né? Eu acho que no nosso mundo, e a gente, dentro desse momento que se vive da pandemia, é muito fácil a gente perceber o quanto de empatia nos falta, o quanto a dor dos outros nos comove, né? O quanto o sofrimento de vermos irmãos nossos, pessoas do outro lado do país, do norte, do Nordeste, mesmo de São Paulo, mesmo no Rio de Janeiro, onde o número de casos e as pessoas estão morrendo em grande número, o quanto nos falta esse sentimento de empatia no momento que eu
além de me comover com a situação, o que eu posso fazer para contribuir para que esse sistema ele não fique sobrecarregado e realmente ele tenha fôlego para atender aquelas pessoas que inevitavelmente irão adoecer. Eu acho que a empatia, ela nos falta em coisas muito pequenas, como, por exemplo, se a gente pensar quantas vezes a gente acha que a gente vê as pessoas justificando uma simples atitude de estacionar num lugar proibido, mas foi só um pouquinho, foi só para deixar o meu filho, foi só um instante. Mas se todas as pessoas pensarem assim, não existe regra. Então, essa questão de eu achar que eu tenho mais direito do que os outros, que eu posso infringir e os outros não, é justamente, eu acho, que nos falta muito nos colocar no lugar do outro. E isso é óbvio que com esses exemplos muito simples, muito cotidianos, muito domésticos que eu dei aqui, a gente pode ampliar em situações muito maiores. Acho que falta solidariedade, né? A gente pensar nesse planeta, como eu falei anteriormente, como ele sendo a nossa casa, né? Como aquele resíduo que eu descarto equivocadamente, erroneamente, irresponsavelmente, ele vai trazer impacto para o solo, ele vai trazer impacto para a água, ele vai, inclusive, ser muitas vezes até um fator de agravar a questão da desigualdade social, porque é na periferia que as pessoas vão fazer esse descarte. Então, isso demonstra a questão do descaso, né, com as pessoas que estão vivendo numa situação mais vulnerável. E falta isso que eu falei, que é a questão do senso coletivo. A gente entender que nós temos responsabilidades uns com os outros, que vivemos dentro de um sistema, que as nossas ações vão impactar a vida de uma forma global, de uma forma geral. Então, diante deste comportamento social, faltando esses valores tão básicos, que eu acho que é para a gente ter uma vida coletiva mais harmoniosa, para a gente sentir o planeta e os outros seres dentro daquela visão inicial que eu coloquei ali do Ailton Krenak, que a natureza, né, o cosmos é a natureza, né? Vendo isso com toda essa amplitude, como nós no sentido parte de todo esse sistema. Enquanto nós não tivermos esses valores desenvolvidos, a gente vai ter muita dificuldade de ter essa percepção de se ver parte. Normalmente, a gente se comporta como aquele ser explorador, que ele pode retirar os bens da natureza, processar, e que a natureza, por si só, se encarregue, né, de desenvolver resistência sobre esses impactos que foram aí causados. Quando eu falo nessa nossa sociedade, então, que falta esses valores, eu acho que tem duas situações que a gente pode analisar. A questão de por que esse planeta, essa sociedade está tão impactado e ele está dando, nos sinalizando que nós precisamos parar, que nós precisamos repensar. Um deles é a questão do consumo. E eu acho que todos nós, aqueles que estão ou que fizeram por algum momento o distanciamento social, puderam ter a oportunidade de ver e de sentir quantas coisas até então
nós tínhamos como necessidade e, na verdade, elas não são necessárias. Como a gente hoje, nesse momento, que a gente está limitando o nosso deslocamento pelas cidades, o ir às compras, quanta coisa a gente viu que a gente não precisa com a frequência ou na quantidade que a gente estava acostumado. Então, acho que isso é um ponto muito importante de reflexão que a pandemia está nos concedendo, porque nós somos uma sociedade de consumo, uma sociedade que nós recebemos, nós somos bombardeados a todo instante por todos os meios de comunicação para comprar, para adquirir, né? A gente pode ver o próprio conflito que hoje a gente vive nesse momento entre a questão sanitária e a questão econômica, né? Então existe um grande conflito, como conciliar isso, a ponto de muitas vezes algumas pessoas afirmarem que a própria questão econômica ela é maior do que a questão da vida, ou tão importante quanto a vida, né? Então, por quê? Porque nós somos uma sociedade que precisamos consumir. O mundo, ele mede, né, o seu desenvolvimento, o seu progresso pela quantidade de bens que são adquiridos pelo dinheiro que circula. Então, essa sociedade, é lógico que ela precisa de todas as formas, influenciar esse consumo. E nós, com isso, enquanto consumidores, acabamos muitas vezes deixando de refletir sobre aquilo que realmente é necessário, o que realmente é importante. Muitas vezes acabamos consumindo coisas completamente sem necessidade, sem importância, coisas com uma vida útil muito pequena, que acabam muitas vezes se transformando em lixo em pouco tempo, né? Porque nós nos deixamos absorver por esse bombardeio dessa publicidade e desse estímulo ao consumo que nós recebemos todo dia. Nós vivemos há poucos dias aí o Dia das Mães, né? Que mesmo nessa situação em que muitas cidades estavam com várias das suas atividades proibidas de funcionar, apenas o que era de atividade essencial, a gente viu que o próprio comércio ele se reformatou, né? Ele encontrou uma maneira de, logicamente, que não superar, né? Não equivaler às vendas presenciais, mas tentar vender, né? Que foi o Dia das Mães. Então, lojas virtuais, várias possibilidades de compra, né? Para que a gente pudesse homenagear as mães com o seu presente, com o presente. Nós agora, nesse mês de junho, a gente vai viver o Dia dos Namorados, e eu achei muito interessante essa propaganda, porque isso é quem ama, presenteia. Não, quem ama, ama. Quem ama não precisa presentear, né? Nem no Dia das Mães, nem no Dia dos Namorados, nem no Natal, nem em data nenhuma. Ou pode presentear quando achar que deve presentear, mas não presentear porque nós temos que dar algum presente. As pessoas saem para a rua à compra de qualquer coisa porque tem que ter aquela sensação de dar um pacote e ver alguém abrir, mesmo que seja uma porcaria, que não serve para nada, ou que seja assim, ó, simbólico. Então, assim, ó, é muito melhor de afeto, de carinho, de atenção, de sorriso. Então, isso eu acho que a gente perdeu, né? Então, a nossa sociedade, ela é uma sociedade de consumo que ela estimula campanhas, ela estimula promoções que muitas vezes nem são
promoções, atos, inclusive, de luta, selvageria, para cada um ter as vantagens e contar, né, aquilo que ela comprou mais barato, que vantagens ela tirou. Então, nós somos essa sociedade. E eu acho que nós estamos tendo um momento muito importante de refletir sobre essa sociedade que consome tudo que vê, que desperdiça muito, 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 muito. Se a gente pensar na questão da comida, né? Eu agora, nesses tempos de isolamento, comecei a fazer algumas leituras sobre essa questão de desperdício de comida. Quanta coisa a gente não tem como hábito de aproveitar, que são cascas, sementes, folhas, né? Raízes, alimentos que poderiam agregar uma diversidade, né, à nossa alimentação, uma qualidade à nossa alimentação, reduzindo uma das questões extremamente importantes que o consumo traz, que é a geração de resíduo. Né? Hoje não existe cidade, não existe empresa que não esteja impactada e que não gaste ou que não tenha que se debruçar sobre essa questão da geração de resíduos como um grave problema, porque a população mundial ela cresce, né, de uma forma muito rápida. Nessa velocidade de consumo que nós temos, sem pensar em tudo isso que a gente está consumindo, de repente pode chegar um determinado momento que a gente tenha que escolher onde que a gente vai colocar lixo e onde que a gente vai plantar ou a gente vai morar, porque nós estamos competindo com o local de colocar resíduo. Então, a geração de resíduo é uma consequência extremamente séria que, se nós pensarmos sobre a origem, e essa é uma questão muito importante, porque a gente percebe que nessa visão que eu falei de senso coletivo, nessa visão de empatia, nessa visão de solidariedade, eu, enquanto cidadão e enquanto gerador, eu também sou responsável pela destinação correta dos resíduos que eu gero. E o que geralmente se faz? Se bota dentro de um saco, se coloca na lixeira ou do edifício ou da frente da casa, e ali a gente só se incomoda se aquele saco não for retirado, né? Se ele for retirado, a gente não quer nem saber para onde ele foi. E a grande maioria das vezes, muitas vezes, as pessoas nem sabem para onde vai. Se a gente pergunta, onde vai o lixo que tu gera? Ah, eu não sei, não me interessa. Né? Então, isso demonstra que nós estamos completamente dissociados desse todo que eu estou falando. Né? Então, eu preciso também ter essa noção de fazer as minhas escolhas daquilo que eu vou consumir dentro dessa lógica, porque toda vez que eu estou gastando dinheiro, gastando recurso, que a prefeitura está gastando com coleta, com destinação, com disposição de resíduo que as empresas estão lançando, é o quê? É recurso que estão deixando de empregar em outra coisa. Então, essa falta de noção de que resíduo é perda, e é perda, e se é perda, é desperdício, nós precisamos transformar também, né? E isso a gente pode começar nas pequenas atitudes que a gente tem no nosso cotidiano. Então, a questão da geração de resíduo, eu vejo como sendo um impacto, uma consequência muito significativa do nosso modelo de sociedade de consumo, né? Que simplesmente não pensa o quanto isso impacta, e a gente está tendo uma oportunidade de refletir e de repensar sobre isso. Essa frase do Gandhi aqui eu gosto muito,
que eu acho que ela se presta muito bem para essa nossa reflexão que a gente necessita fazer dentro desse momento que a gente está falando que as pessoas precisam sair melhores desse momento. Eu acho que nem todas vão sair melhores, né? Eu já fui mais otimista do que eu sou. Eu acho que as pessoas, elas se revelam, elas têm uma índole boa, do bem, que se preocupa com o coletivo. Essa transformação, ela é muito difícil acontecer. Se tu não tem isso como parte da tua vida, é muito difícil tu, depois de adulto, tu passar para uma outra versão, né? Para uma versão onde o bem, onde o coletivo, onde a visão da empatia, da solidariedade, elas sejam prementes, né? Mas eu também acho que isso é possível. Tudo depende do quanto eu tenho de propósito de sair melhor. Agora, eu acho que essas pessoas que cotidianamente elas já têm essa preocupação com o coletivo, elas com certeza elas vão sair melhores, porque elas estão refletindo sobre o momento que estão vivendo, sobre como a gente pode se reinventar dentro de uma nova lógica, de uma reformatação, para que a gente tire lições e saia melhor. Eu acho que muitas pessoas vão sair melhores, mas a gente não pode generalizar. Essa frase do Gandhi diz que o mundo tem o suficiente para a necessidade de cada um, mas não tem o suficiente para a ganância de cada um. Assim como a gente fala que nós somos uma sociedade de consumo, que consome mais do que necessita, se criou também uma lógica econômica que precisa que as pessoas consumam, né? Onde o aspecto ter é muito maior do que o aspecto ser. As pessoas valem pelo que elas têm e não pelo que elas são. Nós estamos vivendo um momento mundial muito emblemático, com a morte desse cidadão negro, George Floyd, né? E esses movimentos mundiais que estão clamando sobre a igualdade racial. Então, eu acho que essa questão de igualdade, essa questão de reduzir as desigualdades, de tu ver o outro, né? Que todas as vidas importam, todas as vidas importam. A vida do ser mais simples, né? Em termos de complexidade biológica, está dentro dessa harmonia que a gente colocou dentro desse sistema vivo. E dentro dessa harmonia não cabe que uns sejam mais do que os outros, uns explorem os outros, uns tenham a necessidade de ganhar em cima do consumo exacerbado e do descomprometimento com esse planeta que também é a nossa casa. Então, em função disso, também se criou um sistema econômico absolutamente predatório, onde se extrai sem nenhum tipo de cuidado ou com poucos cuidados os recursos naturais, se coloca esses recursos naturais muitas vezes em exaustão, né? em redução, e simplesmente para quê? Para movimentar cada vez mais uma produção que ela tem a necessidade de enriquecer poucos, né? E não dividir essa riqueza e não proporcionar essa melhoria da qualidade de vida de uma forma global. Então, essa frase, ela para mim ela é muito emblemática, e vocês vejam que isso que a gente está falando de consumo responsável, consumo sustentável, consumo consciente, que hoje virou
uma certa moda e uma tônica de quem defende o meio ambiente e a vida de uma maneira geral, o Gandhi já dizia lá no século XIX, início do século XX. Então, na verdade, eu acho que nos faltou e está nos faltando fazer valer as nossas escolhas. Nós nos vermos como seres individuais e fazer jus às nossas liberdades e dizer, e se eu compro, se eu não compro, se eu quero, se eu não quero, eu vou escolher essa empresa ou essa não, né? De acordo com a maneira como ela se relaciona com as pessoas, com a comunidade que ela está inserida, com o meio ambiente em que ela está inserida. Então, é isso que eu acho que a gente precisa fazer. Nós precisamos ser pessoas mais críticas com aquilo que a gente vai fazer, com as escolhas que nós vamos fazer, para a gente não chegar nesse processo que a gente está vivenciando hoje. Então, eu falei que dentro dessa lógica que o Gandhi já pregava, de que a gente tem que consumir, né, o que é realmente a nossa necessidade, e é lógico que quando a gente fala em necessidade, a gente está falando em individualidades. Eu não imagino que as necessidades sejam todas iguais. Então, há uma eleição de prioridades em que cada um estabelece, e eu acho que tem que ter liberdade para estabelecer as suas prioridades, mas não simplesmente ser aquele que tem uma promoção, eu tenho que sair correndo lá para comprar, não sei nem o quê, mas eu tenho que voltar como se aquilo fosse um troféu, que eu não sei nem onde eu vou botar, nem o que eu vou fazer, e muitas vezes aquilo tem defeito, tem uma série de problemas. Então, acho que essa questão de exercer a nossa liberdade individual tem nos levado a isso que eu coloco nessa tela, que é a questão do consumo responsável. Essa questão do consumo responsável, eu já falei sobre essa reflexão que a pandemia está nos possibilitando, que é refletir sobre esse desperdício tanto no sentido qualitativo, né, quanto quantitativo, quer dizer, comprar coisas que durem mais, comprar coisas que não virem lixo tão ligeiro, comprar menos coisas, né? Então, isso é algo que eu acho super importante a gente fazer dentro dessa lógica de um consumo mais responsável. A questão da reciclagem, a questão do reduzir, a questão do reutilizar são extremamente importantes. Mas a gente tem que pensar, repensar, né? Pensar sobre o nosso modo de vida, refletir sobre isso. Eu sempre falo que a reciclagem ela guarda uma grande contradição, porque muitas vezes, pela questão de ser reciclável, a gente pensa que pode consumir sem nenhum problema. Ah, mas isso vai para reciclagem, então não tem problema eu consumir. Só que não, né? A gente sabe que nem tudo aquilo que teoricamente é reciclável vai de fato para a reciclagem. Ou porque não tem possibilidade no local que a gente vive de reciclar aquele tipo de material, ou não tem interesse econômico. A gente pode, um exemplo que é clássico é o vidro, né? O vidro, a gente tem, a grande maioria das cidades brasileiras enfrenta um grave problema com o encaminhamento a reciclagem de vidro, sendo que o vidro, se a gente pensar teoricamente no material, é maravilhoso, porque ele é infinitas vezes reciclável. Então, ele poderia voltar, gerar novas garrafas, novos utensílios e assim por diante. Porém, ele tem várias desvantagens, que é pesado, ele é um material que pode cortar, pode produzir danos, ele tem a questão de não ter não é fácil tu ter recicladores nas cidades, então ele tem um custo muito elevado com a questão do transporte, porque ele é muito pesado. Então, com isso, acaba havendo um desinteresse
pelo aspecto econômico de um material que, teoricamente, eu podia estar super tranquila em gerar, porque ele é reciclável. Então, isso eu também tenho que ver. A questão dos plásticos é um outro exemplo, né? Quantos plásticos, teoricamente, são recicláveis, mas na hora da separação, ninguém tem interesse de comprar aquilo ali, né? E encaminhar para uma linha de reciclagem. Então, a reciclagem, ela não nos tranquiliza enquanto responsabilidade sobre esse aspecto ambiental que a gente está falando aqui. Agora, tem um aspecto que eu acho super importante, o não gerar, que é o que antecede tudo isso, né? Então, se eu não gero resíduo, eu não tenho problema. Na verdade, quando eu tenho um resíduo, eu estou sempre reconfigurando o problema. Eu nunca elimino esse problema. Ou eu vou gastar água para reprocessar, ou eu vou gastar energia, ou eu vou ter gasto de transporte, eu vou ter perda, eu vou ter uma porção de coisa, eu vou ter um material do processo mais frágil, que não vai se prestar para todo tipo de processamento. Então, na verdade, ao momento em que eu gero, eu estou tendo um problema que eu só vou tentar reconfigurar à medida que eu vou transformando. Então, eu transformo este problema, busco transformar num problema menor. Então, se eu não gerar, é óbvio que eu não estou passando essa bola para frente. Então, além de todos esses aspectos aqui, repensar, reduzir, reutilizar, reciclar, eu acho que o primeiro, o topo dessa pirâmide, é não gerar. É eu refletir, mas será que eu preciso disso? Eu sempre uso como exemplo quando a gente vai numa farmácia, né? Quer coisa mais sem utilidade do que uma sacolinha de farmácia? Ela é bem pequenininha, ela não serve para nada, né? A gente chega em casa, tira o que a gente comprou e se a gente não bota no lixo direto, a gente espera um pouquinho, mas ela fatalmente ela vai, né? Então, por que a gente pegou a sacola? Por que eu não levei uma sacola? Por que eu não boto dentro da minha bolsa, né? Então, eu acho que são atitudes pequenas que elas podem refletir, elas podem trazer um resultado importante, tá? Eu escrevi um texto e eu coloquei aí que esse material depois vai ficar à disposição, né? Porque a palestra vai ficar à disposição de todos os interessados. Eu escrevi um texto para o Diário de Santa Maria, que eu faço colunas quinzenais, que fala sobre esse consumo nesse novo normal, né? Nesse novo momento, que a gente vai sair desse isolamento, desse distanciamento, e nós vamos ter que nos manter ainda com várias restrições durante um bom tempo. Então, acho que essa questão, ela faz esse artigo, ele traz essa reflexão também sobre isso que a gente está falando, e como eu quero abordar outros aspectos, não vou me aprofundar mais sobre esse assunto. Então, quando a gente está falando nessa questão do resíduo e do impacto que os resíduos causam sobre o meio ambiente em todos os aspectos, água, solo, ar, né? E a gente achar que tu pode consumir um produto e esse produto, quando ele não tem mais utilidade, a gente descarta e manda para frente, tendo uma visão linear, né? Matérias-primas são processadas, geram produtos, geram resíduo, que eu simplesmente descarto, e o meio ambiente que trate de absorver isso que eu estou ali descartando. Então, essa abordagem linear, ela não é uma abordagem sustentável, partindo do princípio que esse planeta ele é um planeta finito. Se nós não usarmos os recursos naturais com o devido equilíbrio, pensarmos nesse planeta como um sistema, pensarmos nesse planeta como um organismo vivo, muita coisa
coisa vai e já está, né, se esgotando e vai terminar. Então, é super importante que a gente pense no sentido de eliminar essa abordagem linear, a gente pense na questão da sustentabilidade ambiental, que ela é mais comum dentro do ambiente industrial, né? As empresas gostam muito de serem qualificadas como empresas sustentáveis. O que é a sustentabilidade que a gente fala e que está tão na moda? A sustentabilidade é justamente esse equilíbrio que a gente falou lá no princípio, né? De equacionar dentro desse triângulo que tem todos os lados iguais. Então, portanto, todos os aspectos têm o mesmo nível de importância, que é o aspecto econômico, que é o aspecto social e que é o aspecto ambiental. Não tem como a gente pensar em algum desses aspectos, priorizando um sobre o outro. Porque na hora que a gente priorizar um sobre o outro, a gente vai sacrificar algum dos outros que não foi equilibradamente colocado. Então, a sustentabilidade ela é extremamente importante e é um grande desafio, né? Conseguir equacionar, conseguir equilibrar os aspectos de justiça social, os aspectos da desigualdade, os aspectos do uso equilibrado dos recursos naturais, com uma economia que ela não seja uma economia do lucro a qualquer custo. Mas dentro desta economia existem pessoas, dentro dessa economia existe um ambiente em que a economia não existe sem pessoas e não existe sem o ambiente. Então, ela sozinha, ela não existe. Então, a sustentabilidade, ela é, de certa forma, o alcance se torna quase que algo utópico, né? Porque é muito difícil equilibrar esses três aspectos sem que, de repente, um não acabe se sobrepondo sobre o outro. Para que a gente possa pensar um mundo e um sistema econômico que ele seja menos predatório e menos do lucro a qualquer custo, nós precisamos substituir essa economia linear que usa os recursos naturais, extrai as matérias-primas, processa e descarta, substituir dentro de uma lógica circular, né? Onde todos os produtos secundários de um determinado processo, eles podem ser vistos como ou ser reprocessados novamente, de tal maneira que eu faça aquela redução de perdas que eu falei no início, ou que possa ser visto como uma matéria-prima para um novo processo, né? E ele acabe voltando. E a mesma lógica acontece para a questão dos resíduos. Em vez de a gente ter resíduos que simplesmente vão ser colocados num aterro, que é a forma mais comum, né, de descarte de resíduos, que se pense como esse resíduo ele possa ser gerado menos e no momento em que ele for gerado, ele possa ser reprocessado, ele possa voltar dentro dessa lógica circular. Então, esse é um grande desafio. Eu acho que esse é uma avaliação que empresas, né? E não só as empresas, a gente também pode introduzir essa lógica circular na vida da gente, né? Não é só uma questão de economia formal de grandes grupos ou de empresas. Nós podemos colocar isso. Eu acho que essa reflexão de a gente transformar essa abordagem linear do uso dos materiais, do consumo, da economia num formato circular
é uma forma de nós termos um novo olhar ao sairmos deste momento e dessa pandemia. A ONU, ela já, a partir desses objetivos, né, de ter construído esses objetivos para o desenvolvimento sustentável, ela já deu algumas linhas, né, para que as empresas possam trabalhar no sentido de buscar isso que a gente está falando, buscar este equilíbrio, né? Enquanto a questão de desigualdade, né? Fome zero, não é só fazer doação quando a gente está vivendo uma situação, por exemplo, que a gente está vivendo atualmente de pandemia. Essa a gente espera que realmente seja o mínimo que possa ser feito, mas é cotidianamente, que as empresas tenham este olhar, né? Que as pessoas tenham este olhar para o próximo, para a sociedade de uma maneira geral. As empresas podem apoiar iniciativas de educação, de redução de fome, de desigualdade. As pessoas podem desenvolver trabalhos voluntários, oferecendo seu conhecimento em prol da melhoria e de oportunidades para o crescimento de todos. Todas as vidas valem a pena, né? Então, eu acho que dentro dessa lógica, a gente consegue colocar a sustentabilidade não é só para a empresa. A sustentabilidade a gente pode aplicar dentro da nossa lógica de vida, né? Dentro dessa visão de harmonia que a gente quer construir dentro desse sistema planetário que a gente vive. Então, aqui, os objetivos, né, do desenvolvimento sustentável, eu acho que eles dão nortes extremamente importantes para o desenvolvimento de ações que busquem este equilíbrio, que busquem equacionar. Então, acho que é um referencial bem interessante para eventos. Um evento ele pode ser construído em cima de objetivos sustentáveis, né? Agora, com todo esse desenvolvimento, esse know-how que a gente está pegando de fazer eventos digitais, quanta coisa! Olha a pegada de carbono que nós estamos reduzindo com o evento que nós estamos fazendo hoje, né? Então, eu não precisei ir até São Paulo, eu estou aqui em Santa Maria, vocês estão nas casas de vocês, quer dizer, só essa quantidade de dióxido de carbono que iria para a atmosfera no nosso deslocamento, já é uma maneira de mostrar que é possível a gente reformatar diversas coisas que até então eram feitas de alguma maneira e parecia que sempre tinham que ser assim, de uma outra forma. A gente precisa abrir a cabeça, né? A gente precisa construir mais pontes, derrubar paredes, né? Abrir mais horizontes. Então, eu acho que a gente está num momento que a gente pode refletir sobre esses aspectos aqui. Amanhã, e eu falei no início, que essa nossa conversa de hoje, esse nosso programa tem como objetivo marcar, né, essa semana, esse Dia Mundial do Meio Ambiente, que foi instituído pela ONU em 1972, quer dizer, já tem praticamente 50 anos, e nós estamos aqui ainda buscando uma receita, né, para proteger o meio ambiente, para ser pessoas melhores, enxergando o meio ambiente como parte de nós, né? Enxergando o rio como tão importante como um ser humano, enxergando uma árvore, enxergando uma planta, enxergando um pássaro, enxergando um peixe, enxergando o mar, né? Então, nós estamos aqui hoje para marcar essa data, né? Para marcar a importância de que nós temos que, na nossa vida cotidiana, desenvolver esses valores, trabalhar por esses valores, defender
essa harmonia do planeta como um todo. Vocês devem ter visto que a pandemia em si, pela redução das atividades, ela trouxe algumas consequências positivas com relação ao meio ambiente. Então, eu até coloquei aqui algumas melhorias com relação a esse distanciamento, as pessoas se deslocarem menos viagens, né? Menos atividade, as empresas começaram a produzir menos. Então, tudo isso, todo esse recolhimento que o Ailton Krenak ele colocou, que nós estamos fazendo, ele trouxe algumas melhorias, como melhoria na qualidade do ar, menos dióxido de carbono no ar, o espaço para a vida selvagem. Vocês devem ter visto vários vídeos, várias imagens de animais selvagens que começaram a ir para ambientes que não se via aqueles animais, porque como tudo ficou mais tranquilo, teve menos movimentação, eles começaram a retornar para um ambiente que é o ambiente deles, né? A questão do comércio ilegal de animais, né? Então, as pessoas deslocam menos, tem mais fiscalização, mas, por outro lado, houve algumas questões que não se vê tanta alteração, que é com relação à crise climática, até porque a questão da geração de CO2 estava num nível altíssimo, né? A questão da crise climática e a questão dos resíduos, porque nós continuamos consumindo, nós continuamos gerando resíduos. E mesmo que essas melhorias elas sejam evidentes, rios melhoraram a qualidade das águas, o ar melhorou a qualidade, se ao sairmos desse momento de pandemia e voltarmos àquela normalidade anterior, nós certamente vamos voltar àquele estágio preocupante anterior. Então, nós necessariamente precisamos ver que é possível, sim, as empresas modularem a sua produção de tal maneira de dar uma possibilidade de depuração do meio ambiente em função dessa carga de poluentes que diariamente é colocado. A questão do transporte coletivo, a questão de vários aspectos é muito importante, e a gente viu que a gente pode viver, não precisamos voltar a esse modelo que nós hoje estamos com uma retração bastante grande, mas nós percebemos que é possível reduzir a velocidade e não achar que o progresso ele só acontece, né, se a produção ela continuar sendo cada vez maior e num ritmo acelerado. A gente viu que é possível modular e é necessário modular economia, meio ambiente e o aspecto social. Então, acho que isso é um aspecto importante. Eu não tenho muita confiança que isso vai acontecer, né? Eu acho que as empresas, assim, de uma maneira geral, o setor industrial, ele está numa ansiedade de tocar o pé no acelerador de novo, né? E isso, com certeza, não é bom nem para o aspecto econômico. Então, é preciso que a gente reflita sobre essa questão da poluição e é possível a gente modular nem tão parado e nem com o pé no fundo como a gente estava antes da pandemia. Com relação ao Brasil, eu acho que nós vivemos um momento muito desfavorável quando a gente fala na questão do meio ambiente, que é com relação às políticas ambientais que a gente está vendo que estão sendo implantadas, né? Ou não, ou estão deixando de ser implantadas, estão sendo ignoradas, e muitas vezes até no sentido oposto. A questão do desmatamento da Amazônia, hoje mesmo eu escutei que a Holanda ela já fez uma moção dentro de um acordo entre Mercosul e União Europeia, não recomendando
esse pacto em função da questão do momento brasileiro, em função do desmatamento. Então, a proteção ambiental também é uma questão estratégica. Defender o meio ambiente, cuidar do meio ambiente, também poderá colocar o nosso país numa situação muito, além de conflitante, né, em termos internacionais, mas também, né, perder parceiros econômicos em função deste comportamento. As queimadas, elas subiram, né? E aqui tem um gráfico do INPE que mostra que elas subiram em 2020 de uma forma bastante grande. A questão do próprio agronegócio, né? Com a liberação dos agrotóxicos. Então, a gente tem muitos agrotóxicos que são proibidos em outros países. Houve uma liberação imensa, né? Pela Ministério da Agricultura e também pelo Ministério do Meio Ambiente. Então, isso vai na contramão de tudo isso que a gente está falando. Essa manifestação que todos nós assistimos, né, do ministro do Meio Ambiente, na reunião ministerial do dia 22 de abril, onde ele conclama que tem que aproveitar o momento da pandemia para passar todas as ações, né, as iniciativas do governo de flexibilização, de liberização, usando inclusive um termo nada recomendado, que é passar a boiada, né? Então, isso é mais um exemplo de que nós estamos, enquanto país, num momento bastante desfavorável de ter um momento melhor, enfrentar um momento melhor pós-pandemia. O projeto Tamar, vocês devem ter visto aí na semana passada, foram fechadas, extinguidas 3 bases do projeto, faz um trabalho maravilhoso com relação às tartarugas, né? Então, exatamente na contramão da questão da biodiversidade, da preservação. E eu trago, então, dentro dessa lógica, né, o Stephen Hawking ele coloca que a poluição e a poluição e a estupidez são as maiores ameaças ao planeta, né? Então a gente percebe que tudo isso que a gente tem que buscar sair melhor dessa crise passa por essas questões aí. A minha nora, quando eu estava falando da palestra, ela me passou uma frase e eu digo, olha, essa frase vai para a palestra. Então, não é só uma homenagem a ela, mas é uma reflexão que ela me provocou e eu acabo, indo para o encerramento, provocar a todos que estão aqui. Qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa, né? Então, aqui eu estou me queixando de um montão de coisa, né? Qual é a minha responsabilidade? A minha responsabilidade, então eu vou me antecipar e vou responder, porque eu estou com a palavra, depois, se vocês quiserem, vocês podem responder. Eu acho que, mesmo que eu tenha, que eu veja que o momento no país é um momento desfavorável, né? Eu diga que a sustentabilidade tem muito esse sentido tópico. Eu acho que eu tenho obrigação, enquanto cidadã deste planeta, quanto alguém que pensa no outro com solidariedade, com empatia, com senso coletivo, de fazer ações, mesmo que elas sejam pequenas, né? Buscar transformação, buscar me transformar, buscar me qualificar enquanto pessoa dentro dessa relação, sensibilizar outras pessoas, inspirar outras pessoas para essa reflexão, para a gente pensar, mesmo que a gente não consiga mudar o mundo,
Mas se a gente mudar o nosso mundo, o mundo no qual a gente está inserido, por menor que ele seja, isso vai catalisando outras ações. E quem sabe, em outras gerações, a gente tenha tudo isso que eu falei no início, essa harmonia, essa visão cósmica da natureza, eu enxergar todos os recursos da natureza como iguais a mim, como todas as vidas, todas as formas de vida valem a pena e têm direito à vida. Então, a minha responsabilidade nessa desordem toda que eu coloquei aqui é isso, é fazer melhor, é contribuir para que, dentro da esfera que eu tenho atuação, sejam os meus alunos, sejam os meus amigos, sejam os meus vizinhos, seja onde eu vou, em qualquer lugar que eu vou. E o Eduardo Galeano tem essa frase muito bonita aqui, que eu, me encaminhando para o encerramento, diz que somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos, né? Então, nós precisamos dessa reinvenção, nós precisamos desse senso de pensar em melhorar, né? Nós precisamos de nos qualificar enquanto cidadãos, enquanto pessoas, para a gente ter certeza de que a gente está contribuindo para essa harmonia planetária. Esse bordado fui eu que fiz. E esse bordadinho, ele é uma faixa que, quando os médicos chineses eles foram para a Itália, que a Itália estava no pico da transmissão da Covid-19, e foram alguns médicos, equipe de saúde da China, para ajudar naquele pânico que o país estava. E eles chegaram com uma faixa que estava essa frase aqui: somos ondas do mesmo mar, folhas da mesma árvore, flores do mesmo jardim. Então, essa frasezinha que eu encerro, ela mostra que nós estamos todos integrados, encadeados, e que esta harmonia que nós queremos, ela de fato, ela depende também de nós, ela depende do meu olhar, ela depende da minha ação, por menor que ela possa ser. Então, eu agradeço e encerro aqui, me colocando à disposição para alguma colaboração, alguma pergunta, alguma intervenção. Muito obrigada. Professora, muito obrigado. A senhora começou dizendo que teríamos aqui alguns ex-alunos. Agora, Isso. se a senhora nos permitir, seremos todos ex-alunos depois dessa aula. Muito bom, professora. Muito bom. Nos emocionamos aqui. Eu, pelo menos, posso falar que também me emocionei junto com a senhora. Parabéns, excelente exposição. Eu vou parar a compartilhar a tela aqui para a gente conseguir visualizar todo mundo. E, pessoal, agora nós temos um espaço para perguntas. Aproveitem, abusem. Eu vou começar, professora, porque sempre a primeira pergunta o pessoal tem vergonha, né? Então eu já vou começar fazendo. Alguém tem que começar. Alguém tem que começar. Se vocês quiserem fazer a pergunta por vídeo, por áudio ou aqui pelo chat, fiquem à vontade, participem. Professora, a gente em outro programa, foi uma provocação até do nosso próprio presidente da Abrafield, o seu João Moura, que a gente tinha um assunto do investimento financeiro, e ele fez uma pergunta para o palestrante sobre a educação financeira nas famílias, o quanto o papel do pai e da mãe é importante nessa educação, nessa conscientização, desde o início. Em relação ao meio ambiente, o que a senhora enxerga dentro de casa, assim? Existe... Qual a sua análise em relação ao papel dos pais
na conscientização dos filhos, na família, né? Pois é, tu sabe que eu vejo que a questão da educação ambiental, ela muitas vezes ela é deixada para a escola, né? O que a gente observa costumeiramente, assim, o pai dizer assim, eu ia botar um papelzinho no lixo, meu filho disse assim, não bota. Então, sempre os exemplos que a gente vê são as crianças ensinando os pais. Então, isso para mim é uma demonstração de que a educação não veio de casa, né? Quer dizer, não é tão a preocupação como tomar banho, escovar dente, os hábitos de higiene, todas as famílias fazem. Mas separar lixo, as pessoas vão aprender depois. E o pior que eu ainda acho, que eu tenho e que a minha experiência tem visto, é que as crianças, aí até elas vão para o colégio, como elas vão muito cedo, elas conseguem aprender, né? Elas aprendem a respeitar o meio ambiente, a ter essa noção de que a gente falou da importância do animalzinho, do bichinho, do não sujar a natureza, do não desperdiçar água e tal e tal. Até o ensino fundamental, enquanto elas são crianças, as escolas desenvolvem atividades de educação ambiental. E as crianças são parceiras, as professoras são parceiras e tudo se desenvolve. Quando elas chegam no ensino médio, começa a mudar o foco. Qual que é o foco? É a profissão. Então, ele já começa a se preparar para quê? Ele tem que se preparar para entrar na universidade. Aí, na minha visão, há uma ruptura com isso que acontece na educação ambiental. Como em casa esses princípios eles não fazem parte daquilo que é cobrado como um hábito, a hora que o colégio deixou de fazer ou de exercitar, tem uma quebra e uma ruptura. Então, eu percebia que quando os alunos chegavam na universidade, parecia que eles nunca tinham visto falar de meio ambiente. Eles não sabiam separar, eles não sabiam diferenciar um resíduo do outro. Quer dizer, não é possível que se tu faz isso sempre, que tu não vai aprender. Então, na hora que tu não sabe, é porque tu não exercitou. Então, eu acho que há uma falta, sim, né? Das famílias ensinarem isso. A criança só é ensinada a botar o lixo no lugar, na lixeira. Agora, separar, isso aqui é um papel, esse aqui é um lencinho, eu não vou botar lá junto com reciclável porque eu limpei meu nariz. Então, eu vou colocar junto com o rejeito. Então, isso são ensinamentos básicos. É por isso que depois a empresa, quando vai fazer um programa de coleta seletiva, de gestão de meio ambiente, tem uma grave resistência e pessoas burlando o processo, botando em xeque todo o processo coletivo. Por quê? Porque elas não foram, aquilo não é normal, não é natural. Aquilo que tu não faz sempre, né? Tu pensa bem, a questão de nós que temos água encanada em casa, que temos uma situação de moradia melhor, o ato de lavar as mãos com frequência não é algo que te imponha grandes dificuldades. Por quê? Porque normalmente tu faz isso várias vezes durante o dia. Tu vai no banheiro, tu lava a mão, tu compra uma coisa, tu lava a mão, tu chega de casa, tu lava a mão, da rua, tu lava a mão, tu vai almoçar, tu vai comer, tu lava a mão. Então, já é algo mais internalizado. Então, na verdade, eu acho que a educação ambiental, ela ainda é vista como sendo assim, como química, como física, como algo que tu vai aprender num determinado momento da vida. E não poderia. Ela tem que fazer parte da nossa vida, para tudo. Para isso que a gente está fazendo. Para ter uma visão econômica até daquilo, o que ela vai comprar, como que ela vai escolher, às vezes até saber ler um rótulo
Agora a gente com essa questão de tu tá higienizando muito as coisas, limpa chão e não sei o quê, o número de pessoas intoxicadas com mistura de produtos de limpeza. Porque as pessoas acham que quanto mais ela misturar coisa, sabão, água sanitária, desinfetante, ela vai ter uma coisa mais limpa. Gente, por favor, são produtos químicos, é uma reação química. Não é assim que vai funcionar. Quer dizer, por que isso acontece? Porque as pessoas não são educadas de começo de saber o que elas estão consumindo. O que eu vou comprar, como é que isso é produzido, né? Às vezes a gente fala, eu dava nas minhas aulas, a gente falava sobre plástico, e aí tu vê quantas vezes tu diz, as lojas vendem assim, esse plástico aqui é amigo da natureza. Tu nem sabe por que é, mas tu acredita naquilo e tu fica bem tranquilo, tu sai com aquela carinha estampada, tu te sentindo defensor da natureza. Aí eu contava para eles que a grande maioria desses plásticos, intitulados os amigos da natureza, eram plásticos oxibiodegradáveis, que já começa por um erro na denominação. Ou ele é oxidegradável ou ele é biodegradável. Esse oxibio é uma coisa para fazer de conta bio, vida, bom. Então, tu já acha que está legal, né? Então, aí quando eu dizia que esses oxibiodegradáveis tinham metais pesados, mas como? Por quê? Porque a gente não é educado. Assim como é a questão da coleta seletiva. Por que as cidades têm grande dificuldade de fazer com que a coleta seletiva decole numa cidade? Mas não era uma coisa normal, se tu fizesse na tua casa, de tu chegar e botar num lugar o que é reciclável, no outro que é rejeito. É bom para ti, tu não está fazendo para ninguém mais, é incoerente, né? Então, eu acho que todas essas evidências, elas demonstram claramente que educação ambiental não faz parte da educação que se recebe em casa, e precisaria, né? E não acho que tem que ser uma matéria de colégio. Não, ela tem que ser hábito, sempre. Em tudo que é lugar que tu vai fazer, é em casa, é numa loja, é na rua, é no mercado, é no colégio, é tudo. Enquanto a gente não fizer isso, nós vamos ficar fazendo manual, né? E as pessoas disfarçando naquele monte de coletor colorido para ver se ninguém está olhando, para saber onde é que ela bota disfarçadamente aquilo que ela não sabe. Todo bonito, né? Todo bonito, todo bem arrumado, tu sabe que essa a pessoa deve ser, né? Não sabe separar resíduo, gente, pelo amor de Deus, sabe? Então, eu acho que para mim tem uma lacuna muito grande aí. Também concordo. Olha, professora, o Marco Antônio Simon, que nos conhecemos em Porto Alegre. Isso mesmo. Ele quer fazer uma pergunta e vai ser por vídeo, Marcos. Marco, seja bem-vindo. Oi, Marco. Tudo bem, professora? Boa tarde. Que prazer. Para mim é um prazer, como a professora disse, nós tivemos a oportunidade de nos conhecer num evento da ABS Rio Grande do Sul, lá no comecinho de dezembro do ano passado. Isso. Fui palestrante, um dos palestrantes no primeiro dia. A professora participou de um painel sobre educação ambiental. Isso, educação ambiental. Eu me encantei com as colocações da professora. O que vocês viram aqui é um pequeno viés, né? É uma parte muito pequena de tudo que a professora Marta já realizou. Os exemplos práticos, as lutas dela para implantar tudo isso na universidade. Então, quer dizer, uma pessoa que pratica, que respira, que faz acontecer dentro do meio ambiente. E me chamou muito a atenção, eu quero dar um testemunho nessa área de plástico. Eu sou formado técnico em plástico pelo Senai. Em 4 anos de escola, isso foi lá em meados da década de 80, nós não tivemos nunca uma abordagem específica naquela época sobre o efeito do plástico no meio ambiente. Foi se falado assim muito brevemente naquela ocasião, até porque o plástico, vamos dizer, ele vinha num crescente. Posso dizer que, entre aspas, ainda era uma novidade, e a noção que nós tínhamos é que o plástico ia mudar o mundo.
Eu não sou favorável muito à criminalização do plástico. Eu acho que boa parte disso passa justamente pelo que a senhora disse. Não é o plástico que é o vilão, é a nossa falta de educação. Exatamente. Não é verdade? O plástico tem um Pois é. espaço importante, todos os materiais têm um espaço importante. Então, não é criminalizar o plástico. Nós estamos só transferindo o problema. É um material inerte, não é ele o vilão. O vilão somos nós, que não sabemos da destinação. E eu quero dizer que aqui na minha casa eu aprendi a reciclar, porque eu me casei no início de 2003, eu até falei isso numa palestra que eu dei na associação, e o pessoal deu risada. A minha esposa, ela já vinha de uma realidade de reciclagem que eu não tinha na região que eu morava. Quando nós casamos, eu caí na besteira de colocar um plástico no lixo orgânico. Eu quase apanhei. Tua esposa. Quase apanhei pela minha esposa. Tive que dormir no sofá e eu aprendi a reciclar. E hoje, né? Então, assim, a educação... Ia separar de um lado ou do outro. Ou separa o plástico ou separa da esposa. Então, a educação ambiental aqui em casa ela é bastante rígida, sabe, professor? Então, eu vejo hoje, os meus filhos são pequenos, eu tenho uma filha com 13 anos, um filho que está com 9 anos, e a questão de educação ambiental na escola, eu acho até que é muito mais falada do que era antigamente. Então, eles já crescem dentro dessa nova realidade, onde eles já vão saber separar o resíduo. Como a senhora diz, é muito fácil hoje a gente ver a criança orientando o adulto. E nós vemos mesmo no shopping, às vezes tem lá os locais para você colocar o negócio e as pessoas, os mais velhos, ficam olhando sem saber, mas eu ponho a minha bandeja, aqui o que sobrou é desse lado, do outro, e às vezes tem que ter alguém do lado para ajudar a pessoa. Ela fica indecisa. Né? Então, eu acho assim que amanhã, Dia Mundial do Meio Ambiente, eu coordeno hoje o nosso programa de reciclagem de filtros. Nós temos aqui já mais de 17 milhões de filtros do óleo lubrificante automotivo reciclados, em 8 anos de programa. Desde o início, nós privilegiamos que esse resíduo ele não vá para aterro sanitário, então ele é efetivamente tudo que nós levamos para essa parte do descarte consciente, que é o nome do nosso programa, é efetivamente alvo de reciclagem. Então, nós somos contra a questão do aterro sanitário, se for possível, né? Sempre que possível, durante a implantação. E eu creio assim, né? Eu penso como a senhora, infelizmente, eu acho que o Brasil, não só o Brasil, o mundo nessa época pós-pandemia, eu já ouvi muito em workshop, já li, que infelizmente a necessidade do desenvolvimento não rima com o meio ambiente. Então é nessas horas que os governantes vão tentar relaxar, né, as regulamentações, porque agora o negócio é produzir para recuperar a economia, mas a que custo? Então, nós temos realmente que ter essa ciência ambiental, essa consciência, e a senhora, como multiplicadora, a senhora diz qual é o meu papel nisso tudo, né? A senhora vê, a senhora impactou tanta gente naquele evento do Rio Grande do Sul, abriu as portas para que a senhora estivesse aqui conosco. Eu fiquei encantado com todas as suas colocações e uma visão diferenciada no que diz respeito, né, à educação ambiental, que não atinge as universidades. Está muito longe ainda. Nós temos matéria de tudo, mas nós não temos uma educação ambiental nas universidades. E isso falta quando a gente vai para a vida adulta, quando a gente chega numa empresa. A questão ambiental ainda é vista como um custo perdido. Muita empresa fala, lá vem a pessoa da área ambiental, né? A área ambiental, e quanto nós vamos ter que gastar? Pois é, a senhora mencionou isso até na universidade, né? Os desafios que a senhora teve. Então, nós temos que passar a enxergar o meio ambiente como uma alternativa, até de gerar outros tipos de recursos da economia circular. Claro, exato. Nós temos associados hoje que dizem o seguinte, todo o investimento que eles fazem dentro do programa da Abrafiltros, eles recuperam através de próprias ações ambientais que a empresa faz. Com certeza. Então, eu acho fantástico isso. Então, assim, eu fiquei muito contente de estar, pelo menos, vendo a senhora à distância, né? Nesse nosso distanciamento social. Espero que tenhamos oportunidades futuras de reencontro.
A senhora foi muito recomendada também quando eu mencionei com o pessoal da CETESB e das outras secretarias de meio ambiente. A sua fama precede. Então, eu espero, sinceramente, que nós possamos vir a nos encontrar e parabenizar por todos esses esforços que a senhora tem tido como educadora ambiental e praticante do meio ambiente. Vai ser um prazer. Agradeço assim as palavras gentis e o carinho, e eu acho que é exatamente isso. Se as empresas demoram muito para fazer a conta que todo esse investimento ele se paga, né? E eu sempre costumo dizer, como eu sou química, fica fácil tu dar o exemplo de uma reação química. Quando tu mistura dois reagentes, A com B, ele vai dar um produto, por exemplo, C. Se C é o produto que tu mais quer e ele dá C e D, o que significa? Que o teu rendimento não foi esperado, foi menos do que tu esperava. Este D que tu formou, ele acaba sendo o quê? É uma perda. Ou tu vai ter que reprocessar, gastar de novo para tentar converter aquilo no C, né? Então, toda vez que eu evitar perda, e resíduo é perda, é matéria-prima, é reagente que não virou produto, né? Toda vez que eu reduzir isso ou transformar este meu subproduto num outro produto para uma outra linha, para dar um outro destino, eu estou o quê? Agregando valor. Então, essa valorização ela é extremamente importante, mas a maioria das empresas, e aí eu concordo com o que tu falaste, há uma resistência nas empresas, e acho que isso tem também contribuição das universidades, porque tu percebe, o professor de física, eu não estou falando só estou dando um exemplo qualquer, o de física, o de química, muitas vezes, o médico, eles falam o quê? Sobre técnicas a ver com o exercício profissional. A questão ambiental, ela parece que não caminha em conjunto com tudo isso. E ela caminha perfeitamente em conjunto. Então, eu acho que se a gente passasse para os nossos alunos uma visão da questão ambiental, não só pelo lixo, mas na questão do aproveitamento das coisas, as escolhas iam ser melhores, os desperdícios iam ser menores, as perdas financeiras menores, né? As escolhas iam ser mais qualificadas. Então, acho que realmente isso precisa que a gente passe a trabalhar mais, introduzindo isso no nosso dia a dia. Muito obrigada pelas tuas palavras gentis e espero mesmo que a gente possa fazer outras atividades e desejo que elas possam ser presenciais. Muito obrigado. Muito bom. Professora, eu queria ler aqui alguns comentários. A Mariana colocou, lindo, Prof. Marta. Parabéns, muito obrigada, Prof. Marta, pela sua maravilhosa fala. A senhora é ímpar. Que orgulho. A Rogéria Ceni colocou, somos todos responsáveis pelo bem viver. Parabéns pela palestra. Rogéria, editora das revistas Meio Filtrante, revista TAI, nossa parceira, obrigado pela presença. Rogéria. Obrigada. A Solange colocou parabéns pela palestra. E, gente, a gente está chegando ao nosso encerramento. Se vocês tiverem qualquer dúvida ou quiser encaminhar alguma pergunta, a professora colocou o e-mail dela aqui. Isso. E também tem o nosso canal, eventos@abrafiltros.org.br. Vocês podem mandar que a gente encaminha, faz essa ponte e a pergunta é esclarecida. Queria convidar o nosso presidente, o senhor João Moura, presidente da Abrafiltros, para o nosso encerramento. Seja bem-vindo, presidente. Boa tarde, professora Marta, doutora Marta. Prazer tê-la conosco. Boa tarde a todos que estão conosco aí. A senhora falou uma porção de coisas muito interessantes, né? Como o Adriano disse, né? Saímos todos alunos, então a senhora tem mais um aluno idoso aqui.
Eu queria dizer para a senhora, professora, que a senhora falou uma frase no começo interessante, que disse assim: deixe o mundo um pouco melhor do que encontrou. E nós falamos tanto em educação, e essa mesma frase que a senhora falou, a pessoa falou que nasceu em 1857, dia 22 de fevereiro, falou várias, mas eu vou repetir a que ele falou agora, que cai tudo com o que nós precisamos. Não existe ensino que se compare ao exemplo. Verdade. A senhora sabe de quem são essas duas frases? Paulo Freire? Não. Foi do fundador do escotismo, Baden-Powell, do general Robert Baden-Powell. Então, ele que disse isso. E a Abrafiltros, quando ela nasceu com a preocupação de fazer mais. E nós, quando fizemos a Abrafiltros, a gente já tinha a preocupação de fazer a reciclagem do filtro. Nós sabíamos que ia chegar o nosso dia. Antes da publicação de 2010, a gente já tinha consciência disso. A gente fazia as nossas reuniões em salas emprestadas, né? Salas alugadas, e foi aonde a gente trouxe o primeiro conceito da reciclagem. E foi aí que nós começamos a trabalhar. E antes de nós sermos cobrados a cumprir uma lei, nós fomos até a Secretaria, né, do Meio Ambiente do Estado de São Paulo propor um lote piloto para fazer a coleta dos filtros do óleo lubrificante. Então, nós estamos dentro da nossa pauta de trabalho e tentando deixar uma condição melhor. Para não ser muito extenso, né, por tudo que a senhora exclamou aí, por tudo que trouxe de informação para nós temos que fazer da reciclagem não só no meio ambiente, mas dentro de cada um de nós. É importante que a gente faça isso para que a gente tenha o comprometimento, né, e a garantia de uma sobrevivência desse novo mundo que nós precisamos construir, que nós precisamos deixar. Uma vez mais, eu queria agradecer a senhora, doutora Marta. As portas da Abrafiltro vai estar sempre disponível para a senhora. Espero que essa pandemia, né, além de ensinar o que já está ensinando, que a gente possa ter a senhora em breve numa palestra presencial. Muito É obrigada. muito importante a vinda da senhora. Venha somar conosco, que nós precisamos de gente que trabalha como a senhora trabalha, para que a gente tenha uma consciência melhor do que cada um de nós temos. Eu acho que tu falaste, assim, sempre acho que essa questão do exemplo é extremamente importante, né? Isso quando a gente estava na coleta seletiva lá na universidade, e eu fazia a coleta seletiva no caminhão junto com o pessoal que coletava. Então, o que me movia para isso é as pessoas, mas como, professora, a senhora no caminhão coletando lixo? Eu digo, sim, eu tenho que mostrar que assim como eu estou cobrando para os outros que eles têm que fazer, tem que mostrar que eu faço. Então, eu acho que é assim, eu acho que é assim na casa da gente, acho que é assim com os filhos da gente, né? O exemplo é extremamente essencial. Então, por isso que quando eu falo que a gente tem que estar sempre se reavaliando, né? No sentido de se qualificar, no sentido de ver se eu estou fazendo o que melhor eu posso, é justamente por isso, vai ao encontro dessa frase que tu colocaste, que é o exemplo é o essencial. É aquilo que vai mover outras pessoas, primeiro ver que é possível, porque se tem alguém fazendo é porque é possível. E o exemplo é aquele catalisador, né? Ele vai motivando, inspirando, fazendo com que as pessoas se incentivem, né? Com a paixão, com a vibração do outro em fazer. Eu confio muito no exemplo, né? Então, o bom exemplo
ele é essencial. Assim como o mau exemplo, a gente tem que buscar neutralizar com os bons exemplos. Com certeza. Doutora, foi um prazer tê-la conosco. Quero Muito agradecer obrigada. muito a disponibilidade da senhora. O convite está feito, eu tenho certeza que o Adriano vai oficializar para que a senhora esteja conosco dentro em breve. Muito obrigada. Muitíssimo grato, né, por estar com a gente nesse dia que nós estamos representando, o dia 5, o Dia do Meio Ambiente. Muitíssimo obrigado, boa tarde a todos. Obrigado, Adriano. Um grande abraço e até a próxima. Obrigada. Até logo a todos. Até mais. Obrigado, presidente. Antes do nosso encerramento, eu só queria registrar aqui novamente o convite para que todos participem dos nossos próximos programas. Semana que vem, terça-feira, falando sobre política e justiça da Constituição Federal de 88 aos dias atuais, com o Procurador de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, Dr. Mauri Ricciotti. E no dia 11, na quinta-feira que vem, Home Office, Negócios e Saúde, especialistas da área debatendo o tema. Vai ser muito legal. Esse conteúdo, como eu disse lá no começo, se você não conseguiu assistir tudo, ou quer compartilhar com alguém, ou quer rever, ele estará disponível daqui a alguns dias no canal da TV Filtros, canal das revistas Meio Filtrante e Revista TAI no YouTube. Professora, muito obrigado. Fica aqui o convite reforçado para que a senhora esteja conosco presencialmente. A gente não vai desistir disso. E muito obrigado, se cuide e até a próxima, com certeza. Até a próxima. Muito obrigada. Beijo a todos. Obrigado pela presença de todos. Fiquem em casa se puderem e até a próxima. Tchau, tchau.